quanto mais garantia tenha o banco em relação a esse imóvel, menos risco ele tem. E muitas pessoas me perguntam, é melhor fazer um financiamento de 90%, 100%, 80%, 70% do valor do imóvel. Tipo assim, o imóvel custa 100 mil reais, eu dou uma entrada de 10 mil para financiar 90%, dou uma entrada de 20 mil para financiar 80%, dou uma entrada de 30 mil para financiar 70%. O que é melhor? E a resposta é depende. Tá? Mas o que eu queria que vocês enxergaram é que como o financiamento bancário e habitacional é para comprar um imóvel, esse imóvel fica como garantia real daquele financiamento. Essa é a grande diferença de uma linha de cartão de crédito ou um crédito para comprar roupa, para viajar, ou de livre disposição se você quiser comprar qualquer coisa, tá? Porque você compra qualquer coisa, o problema é teu. O banco tem que acreditar que você, como aportante, consiga bancar as parcelas, tá? Em câmbio, no financiamento, também você vai ter que demonstrar que tem capacidade de pagar as parcelas, que é o seguinte ponto, que eu queria entrar em profundizar sobre isso. Mas a grande diferença está na garantia do imóvel. Isso faz que os juros do financiamento bancário sejam os juros mais baixos do banco. Tipo assim, é o produto financeiro de mais baixos juros que existe na economia brasileira hoje em dia. Não tem mais baixo. Esse é o mais baixinho, o que tem. Parece alto, porque, claro, o valor é muito alto. São 100 mil, 300 mil, 500 mil. Tem gente que faz financiamento por 10 milhões de reais, mas na faixa de 350 mil, 450 mil, até os 750 mil, ou seja, em média, 500 mil reais, tem muitas pessoas no Brasil com acesso ao financiamento bancário nesse intervalo. Tem gente com menos, né? Que Minha Casa Minha Vida, o Verde Amarelo, que era antigamente. Vamos ver como que fica agora, né? E depois, a segundo segmento, que já passa dos 750 mil, já chega perto do milhão de reais para cima, entendeu? Mas nessa faixa, nesse intervalo, tem a grande volume de financiamento bancário está nessa faixa de preços ali. Deu para entender a diferença do crédito, de um cartão de crédito com o financiamento bancário, né, Vanessa? Sim, tranquilo, não. Deu para entender. É diferente, né? Tipo, o banco, você tem uma moeda de troca ali real. Você comprou algo que se valorize, que é físico, que o banco pode pegar de você caso você não consiga pagar. Então, para o banco, ele entende como, beleza, não é só, vou ter que confiar na capacidade de pagamento dessa pessoa, no caso do financiamento para uma viagem, por exemplo. Exatamente. Porque se acontece qualquer coisa, o banco vai lá e faz um leilão do imóvel e se autopaga. Portanto, quando você pede um financiamento por 90% e o banco tem que sair leiloar o apartamento, ele vai leiloar por 60% do valor do mercado. Daí ele fica com o valor em contra. Você ainda não pagou, vai ficar ainda com dívida. Portanto, quem tem que respaldar aquele financiamento bancário começa a ser mais você do que o imóvel, que é a garantia real do imóvel. Daí tem que ser uma mistura aqui. E aí ele vai mexer uma mistura equilibrada, mas aí ele vai mexer nos juros, dependendo. Esse negócio que estou me oferecendo a você é mais riesgoso e, consequentemente, eu vou aumentar os juros. Entendeu? Entendi. E aí que fica a parada de encontrar um ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio que eu achei no Brasil, até agora, está nos 70%, 85%, desculpa, entre 80% de financiamento e 70% de financiamento. Eu, particularmente, gosto de financiar as minhas propriedades entre um 70% e um 60%, ou seja, dar uma entrada de um 30% até um 40% de entrada do valor do imóvel, tá? Pelo motivo que eu acabei de falar, porque o imóvel que estou comprando fica pignorado, fica alinhado, fica como garantia daquele financiamento que eu estou pedindo, e, consequentemente, os meus juros são mais baixinhos. O tempo que eu vou pedir para pedir o crédito começa a diminuir. A diferença da parcela do aluguel com a parcela do financiamento fica maior, e eu consigo utilizar essa diferença para
viver das rendas ou para antecipar o pagamento das parcelas. Estou falando muita coisa, vamos lá. Tu tem uma pergunta. Pera lá, Inácio, mas por que você está preocupado com os juros da parcela do financiamento, se quem vai pagar esses juros é o inquilino, é o aluguel? É verdade, é verdade. Você está certa. É verdade, se você tem um aluguel e o aluguel do apartamento paga a parcela do financiamento, quem está pagando, porque dentro da parcela do financiamento tem juros, né, o percentual de juros e o percentual de amortização de capital. Tá? Inclusive, essa tabela no Brasil, essa parcela é decrescente, ou seja, você primeiro paga mais juros, no primeiro período do crédito você paga mais juros, e na segunda período do crédito você paga mais amortização de capital. Então, quem está pagando realmente os juros não é você, é o imóvel. Por isso que a gente fala que é possível investir em apartamentos, fazer eles se pagarem sozinhos. Isso. Enquanto o aluguel seja capaz de pagar essa parcela. Tá? 100%, tem às vezes que você não consegue pagar 100%, fica mais ou menos em conta, né? Pode ficar um pouquinho em conta, não paga 100% sozinho, paga 90%, 70% sozinho. Tá? Vai depender de quê? Vai depender dos juros, vai depender do período do financiamento, vai depender do valor do aluguel, obviamente, e vai depender também de quanta entrada você deu. Se você dá mais entrada, pede menos financiamento e, consequentemente, a possibilidade de que a parcela entre e fique maior é mais alta.